Vamos agora, então, configurar o nosso corte, tá? Então, depois que você já escolheu o seu projeto, já colocou o seu projeto aqui na área de trabalho, nós vamos vir aqui, ó, em selecionar o cortador, que aí ele vai abrir a configuração de corte. E aqui, o modelo do corte. Então, eu coloco cortar imagem, que ele vai ficar aqui no ponto onde eu já deixei, tá? Ou então eu coloco o ponto de origem, que ele vai sempre para o limite ali da minha base, tá? Então, como eu já tinha selecionado, já coloquei ali os desenhos aonde eu quero, eu vou deixar como cortar a imagem, tá certo? Usar a velocidade e pressão do software. Então, aqui depois eu vou colocar a pressão que eu desejo. Cortar tipo de linha. Então, aqui eu posso tanto colocar como cortar ou como desenhar, tá? Ou posso utilizar a caneta. Pré-definição. Aqui eu tenho alguns materiais já pré-programados, porém, se você não encontrar o seu material aqui, não tem problema nenhum, tá? O que você pode fazer? O ideal é sempre você, quando vai fazer o corte pela primeira vez, é ideal você fazer os testes. Por quê? Porque pode ser que a sua lâmina e você já esteja usando a lâmina por mais vezes e aí você vai cortar um material diferenciado. Então, é legal você fazer um teste antes de cortar propriamente dito o seu projeto, tá? Aí, então, o que nós vamos fazer? Eu vou escolher aqui o tipo de lâmina, né? A lâmina que vem com a máquina é a lâmina regular de 0,25 milímetros, tá? É a lâmina que acompanha a máquina. Cortar linhas, então eu vou deixar aqui cortar linhas de corte, tá? Eu tenho lâmina e caneta, eu tenho cortar linhas e desenhar, então eu posso fazer essas duas opções, mas nós vamos deixar aqui cortar linhas de corte, são as linhas que eu deixei. Então aqui nós vamos deixar em 0,25, multicorte seria a quantidade de passadas que você vai colocar para cortar. Essas passadas vão depender muito do tipo de material que você está utilizando. Geralmente o material mais espesso, o material mais grosso, a gente utiliza mais vezes, tá? Mas como é um papel, vamos supor que a gente esteja cortando aqui um papel 180 gramas. Então, eu vou deixar aqui desativado, tá? Aí, então, eu vou colocar como padrão. Essa é uma lâmina automática, eu não preciso colocar números, 1, 2, 3, não há necessidade. Porém, eu vou definir aqui a pressão. Então, eu defino a pressão que ela vai fazer. Aqui, ele já me dá mais ou menos, tá? A quantidade de gramas, vamos supor que para um papel 180 gramas, eu consigo cortar aqui no 180. Tá certo? Mas isso não é padrão. Por quê? Porque a minha lâmina pode estar mais usada, a minha lâmina pode estar mais gasta. A gente sabe que um papel Color Plus 180 e um papel Offset 180 tem diferença, né? Às vezes ele é mais fino do que o outro, por mais que eles tenham a mesma gramatura, mas acontece, a massa dele é diferenciada, tá certo? Então, a gente vai fazer aqui o ajuste na pressão, porém, a gente sempre vai testar antes, tá? Então, aqui é onde você vai ajustar para o tipo de material que você deseja, tá certo? E a velocidade, então, eu tenho desde a velocidade 3 até a velocidade 30. Quando são recortes mais simples, que não tem rendado, que não tem muita coisa, não precisa trabalhar com a velocidade baixa, eu posso sempre trabalhar com a velocidade máxima, tá? Não tem necessidade. Agora, se você vai trabalhar com o vinil, se você vai trabalhar com um material mais fino, aí sim, a gente coloca uma velocidade mais baixa, por quê? Porque é um material mais delicado, né? É um material mais fino. Feito isso, você coloca para cortar e faz o teste. Cortou perfeitamente, o que você pode fazer?
você pode vir aqui em pré-definição, clicar em mais e aí você vai colocar a sua configuração. Então, você coloca o nome do seu material, você coloca a velocidade, a pressão, qual o tipo de lâmina, a compensação, o corte, multicorte, um corte só e a qualidade do corte, certo? Coloca OK. Então, eu já coloquei a minha configuração aqui. Então, o que acontece? Depois dela já pronta aqui, toda vez que eu for cortar um material, né, que eu for cortar um papel de 180 gramas, eu coloco aqui e ela já está na minha configuração que eu fiz. Porém, vai depender muito do desgaste da lâmina. Pode ser que você corte aí diversas vezes, 1, 2, 3 meses com a mesma configuração. Você precise alterar um pouquinho essa configuração por conta do desgaste da lâmina, tá certo?